Eu sou tão apaixonada por isso que, olha, que sorte a minha! Amores, aqui vai um resumão da história da arte brasileira, que é pra você pegar gosto e se aprofundar nos temas que mais te animarem, e eu caprichei demais. Vamos lá! A arte pré-histórica brasileira começa com pinturas e gravuras rupestres que estão espalhadas por todo o país. Com até 12 mil anos, as pinturas apresentam formas variadas, com grafismos mais abstratos e geométricos, e figuras que lembram humanos, animais e plantas em cenas cotidianas de rituais, caças e batalhas. Os pigmentos e as técnicas utilizadas para criar as pinturas variam, assim como o significado dos desenhos. O maior número de sítios arqueológicos com registros rupestres no Brasil se encontram na região Nordeste, na Amazônia, no Cerrado Goiano e na Bacia do Alto do São Francisco, em Minas Gerais. Ainda nas sociedades pré-históricas, objetos que tinham uma finalidade prática, tipo armazenar água, grãos, servir como urnas funerárias ou cerimoniais, eram criados com refinamento estético, complexidade das formas e das decorações, como é o caso da cerâmica tapajônica e da cerâmica marajoara, com sua riqueza de formas e motivos decorativos. Artefatos encontrados em sambaquis por toda a costa do país têm formatos diversos, inclusive de animais, e as pinturas corporais e adornos que os indígenas desde os mais antigos tempos criam e utilizam são tão ricos e variados quanto o número de nações indígenas que habitavam e ainda habitam esse território. Bom, meados de 1500 o Brasil é colonizado por Portugal. E aí são dois caminhos que a gente vai seguir nessa história da arte. O primeiro é a arquitetura religiosa, que leva a gente para o barroco brasileiro, Aleijadinho, lá em meados de 1790. E o segundo caminho são as primeiras imagens do Brasil criadas por artistas viajantes europeus e que nos levam à fundação da Academia Imperial de Belas Artes em 1826, no Rio de Janeiro. Vou começar pela arquitetura religiosa colonial. Os jesuítas que desembarcaram em Salvador em 1549 desenvolveram projetos arquitetônicos inspirados no maneirismo português, que tem uma maior simplicidade nas formas e volumes retangulares. Os beneditinos, instalados no Brasil a partir de 1581, construíram uma série de mosteiros que existem até hoje, parte preservados, parte modificados. Já os franciscanos constroem seus conventos, como o Convento de São Francisco de Salvador, que é uma joia do barroco, que é grandioso, então a decoração interna é completamente abundante, além dos painéis em azulejo pintados no claustro, que são uma beleza. O rococó, que tem uma leveza nas formas, suavidade das cores, aparece em um período posterior, por exemplo, nas torres circulares de igrejas em Minas Gerais e na decoração interna nas pinturas dos tetos. O que acontece com essa arquitetura religiosa é que eles importam estilos em voga na Europa, que são o maneirismo, o barroco e o rococó. E como essas construções demoravam muitos anos para ficarem prontas, os projetos eram alterados e com o tempo os estilos iam se misturando, então tem muita igreja que é maneirista por fora, barroca por dentro e com detalhes em rococó. Além disso, tem toda a especificidade do Brasil, com os materiais disponíveis, por exemplo, o ouro em abundância em Minas Gerais e a mão de obra local que foi se desenvolvendo com os entalhadores e pintores. A gente chama esse momento bem específico de barroco brasileiro. Nesse contexto, nós temos Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, que, nascido em Ouro Preto em 1738, cria obras-primas do barroco brasileiro, entre elas a fachada e a decoração interna da Igreja de São Francisco de Ouro Preto, os 12 profetas do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos e o grupo de 64 esculturas que compõem as cenas da Paixão de Cristo. Mestre Ataíde, contemporâneo e parceiro de trabalho de Aleijadinho, realizou muitas pinturas, entre elas o teto da Igreja de São Francisco de Ouro Preto. Temos também Mestre Valentim, nascido em Minas, mas que no Rio de Janeiro participou da construção do passeio público e de uma série de chafarizes. José Joaquim da Rocha, que pintou o teto da Igreja da Conceição da Praia, em Salvador. João de Deus Sepúlveda, pernambucano, que pintou na Igreja de São Pedro dos Clérigos de Recife. Inácio Ferreira Pinto, entalhador do Rio de Janeiro, que trabalha na Capela Mor do Mosteiro de São Bento do Rio. Bom, e aqui eu já cheguei em meados de 1800, mas eu vou voltar lá para 1630 para percorrer o segundo caminho dessa nossa história da arte, que é quando os primeiros artistas viajantes europeus chegam em terras brasileiras. Nos 2 primeiros séculos da colonização, praticamente não existem imagens do Brasil. Portugal estava guardando essa riqueza em segredo enquanto eles iam se instalando e mapeando os contornos do território. Daí, em meados de 1630, o conde Maurício de Nassau vem para o Brasil com uma comitiva.
nesse período os holandeses tomam Recife e Olinda dos portugueses para comandar o comércio do açúcar, e nessa comitiva vem Frans Post e Albert Eckhout. Frans Post faz muitos desenhos, gravuras e cerca de 18 pinturas que caracterizam o momento inaugural da representação das paisagens americanas. Ele fica no Brasil entre 1637 e 1644, mas mesmo quando ele volta para a Europa, ele continua pintando faunas e floras exóticas, edificações em ruínas, personagens negros caminhando ou dançando. Ele constrói uma paisagem de fantasia inspirado nas suas memórias e funda na imaginação europeia uma imagem do Brasil. Albert Eckhout, por sua vez, ficaria encarregado de documentar aspectos da história natural, como espécies botânicas, zoologia e também etnografia, que é o estudo do povo. E ele cria essa série famosa que retrata tipos brasileiros, entre eles negros e indígenas, com toda uma intenção narrativa nas vestimentas e utensílios que era para estabelecer as hierarquias sociais desse Brasil holandês. Um pouquinho para frente, em meados do século XVIII, os portugueses começam a produzir imagens das colônias portuguesas no mundo com a função de ilustrar a ocupação desses territórios e o controle dos recursos. Acontece que a Academia de Belas Artes de Lisboa só foi fundada em 1836, então o ensino de desenho acontecia nas academias militares a partir de manuais de desenhos. Então o desenho para os portugueses tinham bem essa cara instrumental. Daí, em 1808, a família real portuguesa se transfere para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. E uma vez que eles estão aqui, eles abrem os portos para que as nações estrangeiras amigas venham conhecer o Brasil depois de 300 anos dos portos fechados. E uma série de missões diplomáticas, científicas, comerciantes, turistas vêm, e entre eles artistas. Na missão austríaca de Spix e Martius, em 1817, por exemplo, vem Thomas Ender, pintor aquarelista que produz uns 600 desenhos no Rio de Janeiro e São Paulo. Na missão do Barão Langsdorff, vem Rugendas, que registrou paisagens, fauna, flora, cenas urbanas e personagens locais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, provavelmente Bahia e Pernambuco. Quando volta à Europa, Rugendas publica o livro Viagem Pitoresca através do Brasil, que é um grande sucesso e é o mais famoso das missões do século XIX. Apesar da representação europeizada das pessoas negras escravizadas e dos indígenas, ele inclusive volta ao Brasil em 1846 e pinta retratos para a família imperial, participa em exposições e tal. Mais tardiamente, em 1856, vem o italiano Giuseppe Leone Righini, que é o primeiro a registrar a região amazônica com observação in loco. Mas a missão mais importante é a missão francesa lá de 1816, que vem ao Brasil com o intuito de organizar uma academia de belas artes com o aval do Dom João VI. Na missão vem Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Tonnet e arquitetos como Grandjean de Montigny. Debré dá aulas particulares, cria decorações para festividades da monarquia, pinta a chegada da Imperatriz Leopoldina, a aclamação de Dom João VI e a coroação de Dom Pedro I, que foram reproduzidos em gravura e divulgados na Europa. Entre 1826 e 31 é professor de pintura histórica na Academia Imperial e em 1831 volta para a Europa e publica Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com imagens sobre o cotidiano da sociedade no contexto da escravidão e da corte do Rio, além de uma tentativa de representar os hábitos dos povos indígenas. Já Nicolas Antoine Tonnet pintou diversas telas do Rio de Janeiro a partir da sua casa na Tijuca, mas o plano da Academia de Belas Artes não deu certo. Dom João VI voltou para Portugal, Nicolas, que era mais velho, voltou para Paris, deixando aqui seus filhos, entre eles Félix Émile Tonnet, que por sua vez pinta um panorama de 360 do Rio de Janeiro, que é exposto na Europa no período do Império. A essa altura já passamos de 1822, que é a independência do Brasil. A arte precisa agora registrar e valorizar o Império de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Finalmente, em 1826, é fundada a Academia Imperial de Belas Artes e eu vou falar um pouquinho desse período e do que aconteceu na academia. O primeiro diretor da academia é o português Henrique José da Silva. Os franceses, obviamente, não ficaram nada felizes. Em 1829 acontece a primeira exposição na Academia de Belas Artes, que é importante para começar a formar público, crítica, colecionadores, desenvolver aí a arte no Brasil. Quando Henrique José da Silva morre, quem assume a diretoria é o Félix Émile Tonnet, que traz para a academia aulas de anatomia, desenho vivo e implementa um sistema de exposições. Ele fica ali de diretor 17 anos. A partir de 1845, o prêmio de viagem à Europa possibilitava que os alunos estudassem em Roma. Quando Félix sai, quem assume a diretoria é o brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre, que tinha sido aluno do Debré. Inclusive, é dele o texto inaugural da história da arte brasileira, intitulado O Estado das Belas Artes no Brasil e publicado em 1834 na França. Na Academia de Belas Artes, ele dá uma
mexida na instituição, trazendo aulas de música, história da arte e ofícios, que tem a ver aí com uma ideia de progresso técnico e econômico que estava também na cabeça do Dom Pedro II, que, com a maioridade, lá em 1840, é coroado imperador e que, para fortalecer o seu império com um sentimento nacional, conta com a publicidade da Academia de Belas Artes e as pinturas históricas. Em 1852, Vitor Meirelles, então estudante da academia, vence o prêmio de viagem e vai para a Europa. Lá ele pinta a primeira missa do Brasil, que foi exposta e elogiada no Salão de Paris, é homenageado por Dom Pedro II. Outro nome importante na pintura histórica brasileira é Pedro Américo, que pinta a independência ou morte em 1887 e que em 1893 pinta a Tiradentes, que é uma iconografia republicana, Tiradentes ali como Jesus Cristo. Mas eu já vou chegar na República, porque da Academia de Belas Artes eu também gostaria de destacar Agostinho da Mota, que integrou uma das primeiras gerações de artistas formados pela Academia Imperial de Belas Artes e é considerado um dos primeiros pintores brasileiros do século XIX de naturezas mortas. Estevão Silva, pintor negro de destaque formado pela Academia Imperial de Belas Artes, também um dos maiores expoentes na arte brasileira com suas naturezas mortas. Estevão Silva protestou diante de Dom Pedro II durante a Exposição Geral de Belas Artes lá em 1879, porque ele não aceitava receber a medalha de prata, sendo que ele sabia que merecia o prêmio principal. Como punição, ele tem os seus estudos suspensos por um ano. José Ferraz de Almeida Júnior, pintor do interior paulista que introduz uma temática regionalista à pintura acadêmica em um momento em que o estado de São Paulo, por conta do café, está se tornando motor da economia do país, então tem uma burguesia de fazendeiros nascendo. Aurélio Figueiredo, Rodolfo Amoedo e Belmiro de Almeida, que faziam o estilo artista dandy, intelectuais urbanos que faziam de sua arte um estilo de vida. Arthur Timóteo da Costa, que inicia seus estudos na Casa da Moeda e depois vai para a Escola Nacional de Belas Artes, onde em 1907 recebe o prêmio de viagem à Europa. Abigail de Andrade, que expõe e é premiada na Exposição Geral de Belas Artes no ano de 1884. Nessa época, a academia ainda não aceitava mulheres como alunas. Um pouco mais tarde, lá em 1952, Georgina de Albuquerque é a primeira mulher a ocupar a diretoria da instituição. Ela tinha revolucionado a pintura histórica em 1922, quando retrata uma mulher, Maria Leopoldina, participando como protagonista da independência do Brasil em uma cena que acontece em um gabinete e não em um campo de guerra heróico masculino. Mas a pintura acadêmica tá em crise e os artistas queriam poder pintar mais próximos da realidade. A essa altura, a fotografia já se desenvolveu, a pintura ao ar livre é uma realidade. Os impressionistas em Paris tinham feito a sua primeira exposição lá em 1874. Em 1888, Gonzaga Duque Estrada publica A Arte Brasileira, Pintura e Escultura, que é um primeiro balanço do desenvolvimento artístico nacional, e ele questiona a arte acadêmica como única arte brasileira. Em 1889, com a proclamação da República, surgem expectativas de uma renovação cultural. A juventude se volta contra o conservadorismo da academia e vai em direção a uma arte que atenda às necessidades dessa modernidade que se desenvolve principalmente nas cidades. Eliseu Visconti pinta o Triunfo das Artes, das Ciências e do Progresso em 1905 no pano de boca do recém-construído Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele ressoa as conquistas formais pós-impressionistas e novas propostas da arte nouveau. E é nesse contexto que chegamos ao modernismo brasileiro. No modernismo, os artistas assimilam práticas europeias como cubismo, expressionismo e tal, mas trazendo um contexto cultural brasileiro para a produção artística. Temos alguns eventos importantes para o modernismo. Primeiro, em 1917, Anita Malfatti, que acabou de voltar da Alemanha e dos Estados Unidos, expõe as suas pinturas que recebem uma dura crítica de Monteiro Lobato. E os artistas que concordam com Anita Malfatti começam a formar ali um grupinho para defender essa nova maneira de arte. E em 1922, a Semana de Arte Moderna, que ocupa o Teatro Municipal de São Paulo com uma série de atividades, é tida por muitos historiadores como um verdadeiro divisor de águas na história da arte brasileira. Além da semana, o modernismo também tem a publicação da revista Claxon e manifestos como o Pau Brasil, de Oswald de Andrade. Se o Rio de Janeiro foi o principal centro da arte até então por conta da academia, São Paulo, agora com a ascensão econômica da exportação do café, começa a afirmar o seu protagonismo. O grupo dos cinco, que incluía Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique, a Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, tem um destaque nesse primeiro momento do modernismo brasileiro, mas outros expoentes da arte desse período incluem Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Vicente do Rego Monteiro, Lazar Segal, Oswaldo Goeldi, Alfredo Volpi, Flávio de Carvalho, Burle Marx, Cícero Dias, Maria Martins. Na arquitetura, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer alcançam reconhecimento nacional e internacional com a construção de Brasília, iniciada em 1956. E eu já cheguei aqui na década de 50 porque isso é um resumão, mas nesse meio do caminho, no contexto político, nós passamos por crise de 29, Revolução de 30, Revolução de 32, Era Vargas, o nazismo na Europa,
Europa, a Segunda Guerra Mundial, e tudo isso deixa marcas na produção artística brasileira. E modernismo é o nome que a gente dá para a produção artística realizada nesse período e que junta muita coisa diferente realizada entre 1910 e final da década de 40. No final da década de 40 tem uma questão fundamental que transforma a cena de arte do Brasil, que é a abertura de galerias e museus. Porque sem exposições não tem como as novas tendências circularem e nem formar público para a arte. Em 1947 é fundado o MASP, em 48 o MAN de São Paulo e em 1949 o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1951 inaugura a primeira Bienal de São Paulo, trazendo obras de arte do mundo todo e ampliando os horizontes da arte brasileira. Com a Bienal, artistas e público podem entrar em contato com o que de mais novo estava sendo produzido no mundo. Na crítica de arte, Mário Pedrosa se destaca enaltecendo a importância da liberdade e da experimentação na arte. O trabalho de Nise da Silveira com o ateliê de pintura no Engenho de Dentro traz toda uma discussão sobre a relação entre arte e loucura, e é nesse contexto que as linguagens construtivas se proliferam. Inspirados pelo construtivismo russo, o suprematismo de Malevich, o neoplasticismo de Mondrian e Max Bill, que vem com a comitiva suíça para a Bienal de São Paulo. O concretismo valoriza a forma, a linha, a cor, o plano. Eles querem se libertar da figuração e da ideia de que a arte precisa imitar a natureza. Em São Paulo, o grupo Ruptura tem Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Luiz Sassilotto, entre outros, criando a partir de pesquisas geométricas, racionalistas, seguindo regras bem definidas e aproximando arte e indústria. Ainda em São Paulo, a poesia concreta é representada por Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, com a publicação da revista Neugandres. E no Rio de Janeiro, o Grupo Frente, que tem uma visão mais subjetiva da linguagem concreta contra a exacerbação racionalista, fundam o movimento neoconcreto com um manifesto publicado em 1959. Entre os artistas que assinam esse manifesto estão Ferreira Goulart, Amilcar de Castro, Franz Weismann, Lígia Clark e Lígia Pape. Posteriormente, Hélio Oiticica se junta ao grupo. Mas depois da terceira exposição de arte neoconcreta em 1961, o grupo se dispersa e cada artista segue uma pesquisa separada. Lígia Clark e Hélio Oiticica têm reconhecimento internacional com as suas experimentações. Lígia Clark com suas proposições que envolvem o público, como os bichos e os objetos relacionais. Hélio Oiticica com seus penetráveis, bólides, parangolé, inclusive o penetrável Tropicalia é o que dá nome ao movimento tropicalismo. Em 1964, golpe militar, censura e exílio para muitos artistas. Em 1965, a nova figuração é influenciada pela pop art dos Estados Unidos, o novo realismo francês, e abandonam a abstração em favor da figuração pela necessidade de estabelecer uma relação direta com a realidade do país, exercendo uma crítica social e política. As práticas do grupo são muito diversas, a unidade acontece não na forma, mas na preocupação social. Em 1968, Abdias Nascimento, que em 1944 cria o Teatro Experimental do Negro, pinta suas primeiras telas e, exilado nos Estados Unidos, expõe na Galeria de Arte do Harlem. Também em 1968, Maria Auxiliadora se junta ao grupo de Solano Trindade em Embu das Artes. Em 1969, Lina Bobardi organiza a exposição Mão do Povo Brasileiro, com cerca de 1000 objetos, superando as distinções entre arte, artefato e artesanato e valorizando uma produção frequentemente marginalizada pelo museu e pela história da arte. Em 1970, o movimento armorial, fundado por Ariano Suassuna, é influenciado por elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro, como a literatura de cordel, com as gravuras e pinturas de Gilvan Samico, a cerâmica e figurinos de Francisco Brenan, as esculturas e pinturas de Miguel dos Santos, as gravuras, tapeçarias e cerâmicas de Zélia Suassuna, as gravuras e poesias de J. Borges. Também em 1970, Cildo Meirelles circula mensagens em garrafas de Coca-Cola e cédulas de dinheiro. Em 1975, Frederico de Moraes lança o livro Artes Plásticas, a crise da hora atual, apontando um esgotamento das vanguardas no contexto castrador da censura. Em 1976, Rubem Valentim, em seu manifesto ainda que tardio, escreve: intuindo o meu caminho entre o popular e o erudito, a fonte e o refinamento, passei a ver nos instrumentos simbólicos, nas ferramentas do candomblé, nos abebês, nos pachorôs, nos oxés, um tipo de fala, uma poética visual brasileira capaz de configurar e sintetizar adequadamente todo o núcleo de meu interesse como artista. O que eu queria e continuo querendo é estabelecer um design que chamo riscadura brasileira, uma estrutura apta a revelar nossa realidade
realidade. Em 1982, Arthur Bispo do Rosário expõe pela primeira vez no MAN do Rio seus 15 estandartes bordados ao longo de 7 anos em uma cela da colônia Juliano Moreira, com as linhas azuis que desfiava do uniforme dos internos. Desde 1964, ele trabalhava em sua missão de representar todas as coisas existentes da Terra para a apresentação no dia do juízo final. Em 1984, acontece a exposição Como Vai Você, Geração 80, na Escola Visual do Parque Lage, que reflete os caminhos da pintura de uma geração focada no presente que descreda a política e do futuro. Participam da exposição artistas como Leonilson, Beatriz Milhazes, Leda Catunda. Em 1994, Rosana Paulino cria a sua Parede da Memória, na qual fotografias de sua família são impressas em almofadinhas de algodão semelhantes a patuás. Em 2018, em A Geometria Brasileira, a artista mistura formas geométricas com elementos da flora e da fauna brasileira e pessoas que habitam o país, e questiona a tendência concreta na arte brasileira. Adotar as correntes artísticas europeias como referência, inclusive subjugando a importância dos fundamentos geométricos das artes produzidas pelas populações africanas e autóctones das Américas, foi a sublimação do trauma colonial na prática. Em 2013, Jaider Esbel organiza o primeiro encontro de todos os povos e assume um papel central no movimento da consolidação da arte indígena contemporânea no contexto brasileiro. Esbel se identificava como neto de Macunaíma e defende a reapropriação da figura pelos indígenas, considerando que na cultura macuxi, Macunaíma é um dos filhos do sol, responsável pela criação mítica de todas as plantas comestíveis existentes na mata, portanto muito diferente do Herói Sem Nenhum Caráter de Mário de Andrade. E assim a história da arte revisa a história da arte, porque é assim a maneira como a gente olha para a história se transforma, novos personagens surgem, novos pensamentos também. Eu sou tão apaixonada por isso que, olha, que sorte a minha. Ufa, que esse resumão é resumido, mas tem bastante coisa, né? Bom, agora é com vocês. Sintam aí qual desses momentos mais te animaram e vai atrás, pesquisa mais a fundo. Tem vídeo aqui nesse canal sobre, acho que tudo que eu falei. E é isso, seguimos. Beijo, até já!